Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Patos e Mimese. Por aqui nós compartilhamos as nossas experiências de leitura, principalmente no que diz respeito ao patos, a forma de expressão, nos apresentar uma história, e mimese, que é o quão essa história consegue representar as nossas próprias histórias humanas, né? Já que nós todos participamos de um drama universal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aventura que é Ilíada, de Homero. Eu estou apenas na metade ainda da leitura, porém não vai ser um vídeo único, então achei por bem trazer a experiência desta parte. Eu li nesta edição da Penguin, tradução do Frederico Lourenço, pelo que eu pesquisei, é uma das melhores traduções. E a Ilíada é tida como a primeira obra de literatura ocidental. Trata-se de um poema épico de 15.000 versos que foram compostos por volta de 700 anos antes de Cristo. Em relação ao leitor, nós temos toda uma questão, inclusive é chamada de questão homérica, diz respeito a toda essa problematização que é feita em torno do autor de Homero, se ele realmente teria existido, se ele realmente teria escrito todos os versos de A Ilíada, ou se ele teria apenas organizado o material que já tinha disponível, ou se ele deu uma nova roupagem, ou se ele pegou o que tinha disponível, alterou de alguma forma e trouxe alguns versos novos, ou se Homero nem existiu, ou mesmo que é um autor inventado só para juntar, né, toda essa quantidade de versos. Nesta edição nós temos aqui um excelente texto de análise sobre isso. Então, hoje, para o autor aqui, a teoria oral prevalece, já que nós estamos falando de um poema épico, que ele era oralizado, ele era contado e passado de geração em geração. É comum que muitos versos tenham se perdido, é comum que nós tenhamos aqui todo um arcabouço cultural que o próprio Homero já sabia, já tinha ouvido, ele já tinha experiências com esse tipo de literatura. Então, é comum também que nós pensemos que há, sim, uma mescla de todo esse conhecimento cultural que ele já tinha, e ele também teria, sim, trazido uma nova roupagem e organizado todo esse conhecimento de uma forma mais linear. Hoje, porém, a teoria oral prevalece. Homero surge no fim de uma tradição de narração oral de centenas de anos, de modo que, em certo sentido, herdou a obra de centenas de poetas orais anteriores, e que seu mérito artístico está na maneira singular como reelaborou esse material tradicional, concebido em primeiro lugar para possibilitar ao poeta oral recitá-lo, de frase e sentença, em um nível, para tema e padrão narrativo em níveis mais amplos, chegando à obra-prima que temos hoje. Mas isso suscita dúvidas. Como seus poemas sobreviveram até o presente e que semelhança tem com o original oral, se é que os poetas orais tinham um conceito de original? Então é comum que, diante de um livro tão antigo, essas questões de autoria, de completude de conteúdo, de mudança com o passar do tempo, do que se pega como do próprio autor e do que se herda tanto em memória cultural quanto também de material em si, tem como fugir disso ao lermos Ilíada. No geral, essa história relata um acontecimento ocorrido entre os gregos enquanto eles cercavam uma cidade chamada Ilion, daí vem o nome Ilíada, que equivale à atual Turquia. Em todo o processo de tomada de território entre gregos e troianos, temos aqui um episódio desse contexto. Então aqui não fala sobre exatamente a Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi uma guerra que durou ali 10 anos e nós temos apenas 55 dias
do 9º ano da guerra. Mesmo que eu vá comentar aqui, canto a canto, os principais acontecimentos, eu vou trazer aqui o enredo no geral. Nós temos aqui essa parte que empreende um episódio da Grande Guerra de Troia, em que nós temos os gregos e os troianos. Do lado dos gregos, nós temos aqui o rei Agamenon, que é o imperial senhor supremo da Grécia. Do outro lado, nós temos o rei Príamo de Troia. Então, o rei Agamenon, ele juntou seu irmão Menelau e todos os outros príncipes e soldados principais da Grécia para unir forças contra o rei de Troia, Príamo, porque um dos seus filhos, Paris, fugiu com a mulher de Menelau, que é o irmão do rei Agamenon. E aí se passam 9 anos eles tentando trazer Helena de volta, ao passo em que eles tomam os territórios ao redor de Ílion, ao redor de Troia. Durante 9 anos eles tomaram vários territórios, eles fizeram muitas ações bélicas. Os gregos sempre se sobressaem nessas tomadas de território em relação aos troianos, que eles têm mais ali uma noção de defesa, enquanto os gregos têm essa noção de ataques. Essas tomadas de territórios foram possíveis por causa de um guerreiro que é muito influente na história, e ele é o personagem principal de Ilíada, que é Aquiles, filho de Peleu e príncipe dos Mirmidões. Ele é tido como o mais temível e rebelde dos reis aliados, dos aliados reais de Agamenon. Então, o entrecho traz um conflito que ocorreu entre Aquiles e o seu chefe, que é Agamenon. Agamenon, ele recebeu uma jovem chamada Criseida como butim, né, que são uma espécie de recompensa quando eles tomam um território. Então, os pertences do adversário agora são daquele lado que vence, as mulheres, os escravos de guerra e assim por diante. Então Agamenon recebe Criseida, só que Criseida era filha de um sacerdote muito influente de Apolo, do deus Apolo. Esse sacerdote, ele quer a sua filha de volta e ele se apresenta para pagar o resgate de Criseida. Porém, Agamenon não quer libertar a moça, e aí o sacerdote reza ao seu deus. Apolo manda pestes para o cerco dos gregos. Depois de toda uma problematização causada por essa peste e por conta da pressão da população, Agamenon acaba devolvendo Criseida. E aí, para se ressarcir, ele confisca um dos espólios de Aquiles. Ele confisca outra escrava de guerra, digamos assim, de Aquiles, que é Briseida. Aquiles fica indignado por conta dessa atitude de Agamenon. Então, ele se recusa a continuar participando da guerra. Ele vira meio que um adversário do seu próprio povo. Ele vira aqui a casaca por conta desse orgulho e dessa tirania de Agamenon, e aqui surge o entrecho de Ilíada, que é a famosa cólera de Aquiles, que a partir daqui vai ficar toda essa problematização, se ele fica do lado dos gregos ou dos troianos, se ele vai lutar contra os troianos, se ele vai ficar sempre aqui sendo um guerreiro mimado. Há toda uma problematização em relação a isso, enquanto, obviamente, os dilemas dos outros personagens são trazidos à tona, e enquanto também acontecem as guerras, né? Tanto por questões mais banais, como a captura da Helena, que é tida como a mulher mais linda do mundo, aquela que foi beijada pelos deuses, e aqui há toda uma idealização de Helena, quanto também por questões mais necessárias, digamos assim, como a própria tomada de territórios e a tomada de espólios de guerra. Então, mesmo que sejam muitos personagens, nós vamos fazer um recorte, né? Toda leitura é um recorte, então é comum que alguns personagens fiquem à margem, algumas ações, alguns enredos fiquem à margem e nos concentremos em alguns. Eu sempre digo isso, que toda leitura é um recorte, principalmente quando nos tratamos de clássicos, e nesse caso aqui,
mais que um clássico, Ilíada é uma verdadeira aventura. A partir de agora, eu vou comentar os cantos e aí trazer o que me afetou no sentido de Patos e também de Mímese. A partir de agora, eu vou comentar alguns pontos dos próprios cantos. Não vou me deter muito no canto 1, já que eu praticamente já resumi o canto 1 quando eu falei do conflito que gera Ilíada. No canto 1 nós temos aqui essas desavenças entre os humanos e os deuses. Nós temos os aqueus, que são os gregos, que Homero também chama aqui de Dâneos, sofrendo por causa da praga enviada por Apolo, por causa do sacerdote Crises, né? Porque o sacerdote foi insultado. Temos aqui também a explicação de que isso foi fruto da ação de Agamenon, que raptou Criseida, filha do sacerdote Crises. Em seguida, nós temos a explicação de que aquelas pragas estão ocorrendo por causa do rapto que Agamenon fez, quando ele raptou Criseida, a filha do sacerdote Crises. E o próprio Aquiles descobre que aquelas desavenças naturais são flechas de Apolo. Então, Aquiles começa a convocar os gregos a pressionarem Agamenon para que ele devolva a filha do sacerdote. E aí Agamenon devolve Criseida, como eu já falei, mas aí toma Briseida, que é a escrava de guerra de Aquiles. E aí Aquiles fica injuriado e ele pede ajuda à deusa Tétis. Falei para vocês que ele tinha aí uma descendência divina. Então ele é filho da deusa do mar, né, da ninfa do mar Tétis. E aí ele pede que sua mãe interceda a Zeus lá no Olimpo e que ajude os troianos. Ele quer ali se vingar de Agamenon. E aí eu achei interessante a forma como Homero, dentro de um conflito muito maior, traz conflitos mais banais entre esses personagens. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos o orgulho de Aquiles sendo o principal foco como uma virtude por ele ser um bom guerreiro. Ele desenvolve aqui a vaidade de ser um diferencial para a tomada dos territórios nesses 9 anos de guerra. Então, ele acha que Agamenon deveria um respeito a ele. Então, nós temos essa noção de hierarquia entre Agamenon, que é maior nesse sentido, e entre Aquiles, que é menor porque ele é um guerreiro, mas Aquiles reivindica essa noção de orgulho. Ele merecia honra na visão dele. Então, nós temos essas virtudes sendo sinalizadas aqui como: eu sou um bom guerreiro, então você não pode agir de qualquer forma comigo. Enquanto isso, Agamenon também faz isso justamente para denotar o seu poder. Então há muitas discussões aqui sobre o poder desses guerreiros. E o interessante é que, ao passo que nós temos essa noção aqui de poderio, nós também temos as fraquezas desses personagens sendo trazidas. Por exemplo, Aquiles, até no fato de ele chorar as pitangas para sua mãe, nós temos aqui uma fraqueza. Ele é visto aqui como um mimado. Nós vemos essa dicotomia das virtudes, mas também dos vícios, das fraquezas desses guerreiros, por mais que eles queiram sinalizar ali toda essa questão de que eles são muito másculos e ninguém pode desafiá-los. Outra questão interessante nesse canto aqui é vendo os deuses se compadecendo dos homens em alguns momentos, mas em outros momentos os homens são tratados aqui como meros fantoches. Às vezes os deuses realmente se compadecem desses humanos, mas às vezes eles são tidos aqui como uma própria noção de entretenimento para eles. Voltando ao entrecho, nós temos Odisseu devolvendo Criseida ao seu pai, e como honra, o sacerdote Crises faz uma hecatombe a Apolo. Que achei interessante a narração dessa hecatombe, que a gente geralmente associa hecatombe a um desastre natural, mas hecatombe aqui é um grande sacrifício para honrar os deuses. Então Apolo suspende as flechas aos aqueus, gregos, dânios, tanto faz aí a nomenclatura,
E esse canto termina com um banquete entre os deuses, e aí dá a entender que ficou tudo bem. Já no canto 2, nós temos a volta da questão da cólera de Aquiles, porque Zeus ele perde o sono por não saber se ele vai atender a Tétis, porque Tétis tinha pedido para ele ficar do lado dos troianos por conta do pedido de Aquiles. Ele fica nesse dilema: como eu vou ajudar? Eu ajudo? Não ajudo? De qual lado eu vou ficar nesta batalha? Então, Zeus manda uma falsa mensagem a Agamenon de que ele deveria invadir a cidade de Troia. Diante disso, Agamenon convoca uma assembleia para organizar a invasão. E aí surgem alguns conflitos entre os próprios guerreiros gregos. Alguns atendem ao pedido de Agamenon e decidem lutar, e outros fraquejam e querem voltar para casa. E aí surge aqui outra deusa, a deusa Atena, que é a deusa da guerra e da estratégia. Ela convence alguns gregos a ficarem, com a ajuda também de outro personagem grego, que é Odisseu. Então, aqueles gregos que decidem lutar, eles começam a se preparar, muito interessante também perceber isso, eles começam a se preparar tanto em questão de material, quanto também psicologicamente e também espiritualmente. Eles começam a fazer hecatombes a seus deuses. Aqui Agamenon, ele faz preces a Zeus. E enquanto isso, Aquiles fica lá retorcido e ele está torcendo pela ruína dos seus próprios companheiros por conta do seu orgulho ferido. E do lado dos troianos, nós também temos eles se preparando para defender as suas terras e também para combater os próprios gregos. Já no canto 3, nós temos aqui Paris, que é o líder dos troianos, avançando sozinho rumo aos acaios, aos gregos, aos dânios, tanto faz. Menelau fica com raiva dessa imponência de Paris, e aí ele vai também à frente, e Paris acaba recuando, ele fica com medo e volta junto à tropa troiana. Aí outro personagem aqui do lado de Troia, que é o Heitor, ele percebe que Paris recuou e ele começa a insultar Paris. E aí o próprio Heitor relembra de todo o conflito entre gregos e troianos. Ele começa a dizer: é por sua causa que nós estamos aqui lutando, porque você, só por um capricho, toma a esposa de uma nação vizinha. Ele está se referindo aqui ao rapto de Helena para Troia. E diante disso, as tropas acham por bem propor um duelo entre Paris, que aqui também é chamado de Alexandre, e aí eu fiquei até um pouco confuso, mas depois eu percebi que Paris e Alexandre eram a mesma pessoa, e Menelau, para eles acabarem de uma vez por todas essa desavença. Olha só: mas se queres que eu lute e combata, manda sentar os demais troianos e todos os aqueus. Coloca-me no meio, assim como a Menelau de leito de Ares, para combatermos por Helena e por tudo que lhe pertence. É aquele dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, que esse leve para casa todas as riquezas e a mulher. Então nós temos aqui esse duelo sendo proposto, e quem ganhasse levaria de uma vez por todas Helena e todos os espólios de guerra, as riquezas. Enquanto isso, nós temos aqui o rei Príamo observando de longe e conversando com Helena. Inclusive, ele chega a perguntar a Helena algumas identidades de alguns gregos, de alguns acaios, e aí Helena revela alguns. Interessante também essa parte, porque ela mostra como todo esse dilema também afeta Helena. Ela é tida aqui como esprêmio, mas ela não é consultada. Os gregos e os troianos, eles lutam muito pelos seus egos, pela noção de poderio, por esse orgulho másculo e também de guerra, mas Helena também tem os seus dilemas. E é interessante que Homero não se exime de apresentar esses dilemas ao leitor também. Diante do questionamento do rei Príamo, Helena responde. Aí ele respondeu: Helena, divina entre as mulheres,
Venerado és tu para mim, querido sogro, e terrível. Quem me dera ter tido o prazer da morte malévola, antes de vir para cá com teu filho, deixando o tálamo, os parentes, a minha filha amada e agradável companhia das que tinham a minha idade, mas isso não pôde acontecer. E é por isso que o choro me faz definhar, mas responder-te-ei aquilo que me perguntas. Este é o Atrida, Agamenon do vasto poder, que é o rei excelente de um rei lanceiro, que é um rei excelente e um forte lanceiro. Era cunhado da cadela que sou, se é que foi mesmo. Então observa aqui como Helena, ela se sente mal por ela ter causado todo essa luta entre os gregos e troianos. Ela se mostra infeliz, ela se chama até de cadela. E aí ela também mostra quais são as habilidades dos guerreiros gregos para ali deixar Príamo feliz. Então ela mostra nessa parte aqui, num tom de lamento, a saudade dos tempos de outrora, e ao passo em que ela tem uma honestidade. Ela é honesta com o seu atual rei. Ela mostra, assim, quais são as habilidades do rei Agamenon. Homero vai construindo aqui Helena e vai mostrando para o leitor por que ela é tão venerada. Ele vai compondo essa personagem de uma forma magistral, vai mostrando que ela é honesta, iria ter continuado entre os gregos, além de ter essa beleza estonteante, ela é respeitosa com o rei, então ela vai sendo aqui construída no sentido de uma personagem forte. Voltando à parte do duelo, nós temos a deusa Afrodite, que é a deusa do prazer, interferindo. Ela coloca uma nuvem para conseguir raptar Paris e leva Paris junto a Helena. E aí Helena aqui tem toda uma questão com a própria Afrodite. Ela salvou e eximiu Paris daquele duelo, então é como se Menelau tivesse ganhado, né? Porque Menelau, ele enfrentou e Paris foi evaporado, como se ele tivesse fugido. E aí fica subentendido que Helena tem que ser devolvida, que os gregos vão ficar com toda a riqueza, e assim se encerra o canto 3.